seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Na mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim, seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que amor te venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É do vale, caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que amor te venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vamos cantar juntos. Parece. 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 Parece, parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos amados do Senhor. Voltamos com a nossa EBD, depois de algum tempo, participando ali com o pastor Helmar, né, ali em Santa Maria. Retomamos e com
um tema bem pertinente, né? Que o que a Bíblia diz sobre. Vamos inaugurar esse tempo de falar o que a Bíblia diz sobre. O que a Bíblia diz sobre a mentira, o que a Bíblia diz sobre o engano, o que a Bíblia diz sobre o pecado de uma maneira geral e também mais específico. Então abra a tua mente, o teu coração, pegue a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua mão, no celular, no tablet, pegue o seu caderno de anotações, tudo aquilo que vai ser dito é de extrema importância para a sua vida espiritual. Então pegue uma caneta, um papel, né, e coloque aí a sua mão. E eu quero também te convidar, né, e convocar também para que você possa ser um evangelista comigo. De que maneira? Compartilhe esse link dentro das suas redes sociais, dos seus grupos. Você vai estar evangelizando. Seja um multiplicador da palavra do nosso Deus. Eu estou te desafiando a multiplicar o endereço desse culto que já está acontecendo agora às 9 horas, que é a EBD, a maior e melhor escola bíblica, né? Então eu estou te convidando e convocando a fazer isso. E hoje, o que a Bíblia diz sobre a inveja. Vamos falar sobre isso, mas não tem como a gente exaurir, né, esse tema de inveja. Então a gente vai estar dando uma pincelada, né, uma passagem sobre esse tema. E não saia do seu lugar. Não faça outra coisa, né? Se tiver que fazer, né, já vai lá e pega um copo de café, pega um pedaço de pão, senta aí e fica quietinho, comendo um outro pão. Você pode comer o pão da terra, mas não abra mão de comer o pão do céu nessa manhã. É uma santa convocação aos santos de Deus. Nós temos aqui o nosso PicPay, nós temos o canal do YouTube também, para que você possa, você que não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, isso é muito importante para nós, né, porque vai divulgando o canal da igreja, né. Aqui embaixo, na barra aí, tem a descrição da nossa conta, para que você faça o seu dízimo, a sua oferta também. Se você não tiver o hábito e tem dificuldades em fazer dessa forma, pode vir na semana, durante a semana, trazendo aqui seu envelope de dízimo e oferta à secretaria que está aberta, né? E vamos orar agora. E abra sua mente e abra o seu coração para as coisas que o Senhor tem para você nesse dia que o Senhor fez. Amado Deus, eterno Pai, a honra, a glória, o louvor e a adoração pertence única e exclusivamente ao Senhor. Te pedimos por graça e pela tua misericórdia que em mais uma vez o Senhor renove em nós, Pai, as suas promessas, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça. Sem isso, Senhor, não vale a pena viver. Deus querido, vamos falar sobre esse tema hoje. E queremos orar como Davi orou. Vê se há em nós algum caminho mau, Deus. Não nos lance fora da tua presença, mas renove em nós um espírito de justiça e de graça. Não deixa que a gente venha fazer as coisas para o Senhor de uma maneira automática, mas acenda o fogo da nossa paixão por Ti. Em nome de Jesus, eu te apresento todos os lares, todos os maridos, todas as mulheres, todos os filhos, todos os anciãos, todos os bebês, todos, Pai, todos somos de um só aprisco. Em nome de Jesus, venha sobre nós. É o que te pedimos nesta manhã. Amém.
Senhor, irmãos, eu sou Bianca. A paz do Senhor, eu sou Eli. Eu sou Anivaldo. Estamos assistindo aos cultos online, estamos com muita saudade dos irmãos, estamos seguindo a quarentena, mas eu continuo trabalhando, porque eu sou psicóloga, então é um serviço essencial para a população do município de Itaguaçu. Neste momento de quarentena, estamos passando um tempo muito difícil, mas com esperança de voltarmos aos cultos presenciais. E já que nesses cultos online nós estamos assistindo os cultos daqui e da Igreja de Santa Maria, e no meu trabalho tenho trabalhado normalmente, apenas tomando medidas de segurança adotadas pela Organização Mundial de Saúde, e que nós possamos voltar o mais breve possível aos cultos presenciais. Estamos com saudade dos irmãos. Fiquem na paz. Um beijo a todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque dele e para ele, eu e você nascemos e vivemos. Em tudo aprendemos a dar graças ao nosso Deus, ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquei muito feliz porque a minha esposa deu o teste negativo, né, para a Covid, pelo menos a princípio, né, o resultado foi negativo. Glória a Deus, já posso dormir na minha cama, do lado dela. Ai, ai, a gente só sabe, às vezes, não que eu não dê valor, né, mas a gente sente tanto a falta das pessoas, né, nesses momentos que a pessoa fica em isolamento, né, você fica para um lado, a pessoa fica para o outro, e a gente fica com muito medo, né, muito receio. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Estamos seguros, né? Na terra só existe uma segurança para os crentes, né? E a nossa segurança está no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Seja bem-vindo aqui conosco, que o Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã e que Ele possa falar à sua mente e ao seu coração, né? Seja bem-vinda, pastora Francélia, que está aí, graça e paz, amados. Eduarda Toniato, né? Eduarda Toniato. Será que essa Eduarda Toniato é a Eduarda da Bruna? Eu acho que é a Eduarda da Bruna e do Valdeir, hein? Se não for, mas eu acho que é sim. Deus abençoe você no seu lugar, seus pais, a sua família aí, Eduarda. Kátia Vânia, paz do Senhor.
Paz de Cristo, Kátia. Um grande abraço à sua mãe, seu pai, a Bel, todo mundo aí na sua casa. Aparecida Maia, bom dia Aparecida, né? Bom dia Zé Maria, Deus te abençoe. Não sei se está aí, mas eu tenho que dar bom dia também ao Tiago, eu não posso ser tão, né, insensível assim com o meu amigo Tiago. Deus te abençoe, Tiago. Rayane, estão se preparando para o casamento, sabe a decisão, Deus abençoe vocês aí, top de linha. João Benedito, sobrinho, a paz do Senhor Jesus, Cristo, a igreja, Deus abençoe irmão João aí no seu lugar, irmã Luísa, né, estão aí na cidade de Venda Nova do Imigrante, Deus abençoe vocês aí no lugar de vocês. Luciane Becali, aí em Itarana, nossa irmã Luciane, Deus abençoe vocês aí no lugar de vocês, Nicolau, João Pedro, Deus abençoe a família de vocês aí nessa cidade, neste lugar. Bianca Schutter, Deus abençoe Bianca, os seus pais também, os diáconos, Deus abençoe e guarde aí a todos vocês na casa de vocês. Rosane Cadorim, é Cadorim mesmo, é isso mesmo, irmã Rosane, graça e paz a toda a igreja, Deus abençoe irmã Rosane, que Deus possa falar ao seu coração, do seu esposo, do seu filho, a toda a sua parentela aí no lugar de vocês. Vamos lá, Andréia de Jesus, Deus abençoe, irmã Andréia de Jesus, que esteve recentemente fazendo exames. Deus abençoe e te dê muita saúde, muita paz a você, ao Antônio, ao filho, a todos vocês aí, moradores aí da Coab, aqui em Itaguaçu. Que Deus abençoe vocês no lugar aí de vocês. Amados, vamos inaugurar, né? Estamos inaugurando hoje essa nova série, né? Que diz o que a Bíblia diz sobre, né? Serão abordados alguns temas nesse tempo de EBD, e são temas muito especiais para nós, que vai ser ministrado à luz é entendimento sobre aquilo que está na palavra de Deus. É o nosso alimento, e é um alimento essencial. O que a Bíblia, hoje no caso, o que a Bíblia diz sobre a inveja, né? O invejoso, ele não sabe quem é. Ele desconhece quem ele é. Só sabe quem é aquele que sabe a quem pertence. Um cristão, não tem como um cristão, ou não deveria ter como um cristão ser invejoso. Por quê? Porque um cristão sabe que ele pertence a Jesus Cristo. Só esse fato já é o bastante e o suficiente para que ele não elabore nenhum tipo de inveja. Então, o invejoso, ele não sabe quem é. Então ele passa imitando outros homens. Mas nós que somos sábios, né? Nós fomos transformados e estamos sendo transformados dia após dia à figura de Jesus. O invejoso, ele se perdeu no caminho. De que forma ele se perde no caminho? Não abandonando a prática do pecado ou as práticas pecaminosas. A plataforma da inveja é o orgulho, né? Porque o invejoso, o parâmetro e o padrão dele é mais farinha no meu pirão. Ou seja, é impossível de um invejoso praticar o amor não fingido, o amor desinteressado, o amor sem segundas intenções. Porque o invejoso, quando ele pratica algum ato, é para algum benefício próprio. Então, as coisas mais simples são as mais valorosas, são as mais valiosas. E essas coisas são geradoras de prosperidade na vida de um sábio. O desejo do sábio é a honra, o desejo do tolo é a inveja. Não existe coisa mais invejada do que o caráter. O caráter, na realidade, é o que é mais invejado pelos homens, e não as coisas. Como assim?
Abra a palavra do nosso Deus aí em Jó, e vai ser projetado aí também, Jó 1, de 7 a 11. Vamos fazer a leitura dessa palavra para a gente analisar o que está escrito aqui na palavra de Deus. Está escrito assim, Jó, capítulo 1, versículos 7 a 11. Diz assim: De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Em algumas versões vai estar justo, né? Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico? Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Eu aprendo aqui uma coisa. Deus, em outras palavras, fala com Satanás o seguinte: Jó é um homem íntegro e correto. Por que Jó é um homem íntegro e correto? Porque ele se afasta do mal. O que Deus estava dizendo para Satanás é o seguinte: esse homem tem todas essas virtudes e essas qualidades porque ele se desvia de você, Satanás. Ele se desvia do mal. Então ele se desvia de quem? De Satanás. Então você, quando teme ao Senhor e cumpre o que está escrito em Provérbios 8,13, que o temor do Senhor é se desviar do mal, da boca perversa, da arrogância, você simplesmente está se afastando das armadilhas do diabo. E isso vai gerar em você o quê? Sabedoria. A inveja não vai encontrar guarida no seu coração. O orgulho não vai encontrar guarida em teu coração. O afastar do inimigo. Mas isso colocava em uma posição de justiça. Essa situação de se apartar do diabo, das coisas do diabo, transportava Jó a um lugar de justiça. Porque para ser justo é ficar em uma posição. O reino de Deus, o trono de Deus é estabelecido em justiça, em uma posição. Então, quando você se aparta desse mal, você se põe em uma posição. E que posição é essa? A posição que Deus quer que você fique. É uma posição de justiça. O obedecer a Deus me gera uma sábia obediência. Isso é discernimento espiritual. Isso é prosperidade. E isso vai me apartar de todo tipo de inveja. Porque eu sei quem sou. Porque eu sei a quem eu pertenço. No dia que eu estendi a minha mão a Jesus, não foi meramente uma cena teatral. Mas eu morri para mim mesmo, para minha carnalidade. Eu saí do controle e coloquei Jesus no controle da minha vida. Isso vai me poupar de invejas. O invejoso não quer te matar. O invejoso quer o que você tem. Porque Satanás olha para Jó, não vê qualidades em Jó, mas vê o que Jó tinha. Preste atenção nisso. Quantas pessoas estão dentro de igrejas, dentro de muitos lugares, analisando as pessoas pelo que elas têm? Preste atenção nisso, querido, que me ouve.
Ah, mas ele tem isso, ele tem carro, ele tem casa, ele tem propriedades, ele tem bens. Essa não é a análise certa para você analisar a vida de alguém. Se você está fazendo isso, está fazendo errado. Porque olha como Deus avalia. Não olha como os homens avaliam. Aprenda nessa manhã, porque se você fizer uma avaliação equivocada, você pode se tornar um invejoso. Você pode se tornar um refém espiritual, um refém emocional. O que mais as mídias pregam hoje, querido? O que mais as mídias pregam? Elas pregam uma doutrina para tornar as pessoas reféns. Reféns emocionais. Os cases que tem aí ao longo do Facebook, ao longo de Instagram, você não vê ninguém triste, poucas vezes. Parece que é proibido passar por situações difíceis. Preste atenção nisso. E aí as pessoas vão se tornando reféns emocionais, porque vê um padrão de felicidade e de alegria que elas começam a seguir aquilo. Ah, eu sou feliz porque eu tenho isso, porque eu tenho um carro novo, porque eu tenho uma casa nova. Bens são consequência e não a razão principal. Então, se a pessoa não tem, ele não é feliz. Se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo, eu sou uma pessoa muito frustrada porque eu vejo na internet as pessoas de carrão, as pessoas de casa, de mansões, de casa de praia, de propriedade. Isso não traz felicidade, isso traz conforto e não felicidade. Existem pessoas extremamente alegres que estão depressivas. Haja vista algumas situações que você mesmo já deve ter visto, de cantores e cantoras e atores que entram em estado de depressão, mas frequentam os lugares mais caros, andam nos carros mais caros. Quando anda de carro, porque às vezes tem helicóptero, tem avião. Coisas não geram alegria em nós. Coisas nos geram conforto, mas o conforto anula o esforço. Quantas pessoas estão confortáveis nas suas camas hoje? Dormindo ainda. Cristãos de várias igrejas que estão acontecendo cultos e estão dormindo. Confortáveis. A vitória de Jó, querido, não estava em seus bens. Os bens eram consequência do caráter de Jó, que era moldado pelo Senhor. Porque tem muitas pessoas com muitos bens, adquiridos de maneira espúria, de maneira condenatória, que podem gerar um certo conforto. E quando isso acontece, esses bens passam a ser uma armadilha, porque o coração da pessoa está naquilo ali e eles elegem aquilo como o seu Deus. E podem levá-los à ruína e à destruição. Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó, mas não no corpo de Jó. É a primeira fala. Não toca nos bens dele. E aí acontece essa situação. Jó 1,12. Está escrito. O que está escrito? O que a Bíblia diz em Jó 1,12? Pois bem, você pode prová-lo. Disse o Senhor: faça o que quiser com tudo o que ele possui. Tocar nos bens. Mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Note bem, ele passou então a tocar nos bens
de Jó. E foi dizimado tudo o que Jó tinha. Acabou tudo. Tudo. Acabou tudo. Todas as coisas. E além disso, a Bíblia diz que Jó não pecou. Vai chegando um servo, leia depois todo esse capítulo para que você veja. Vai chegando os servos e vão falando sobre os bois, sobre os jumentos, sobre os bens, que tudo estava indo embora, estava sendo sumido. Até que a própria família de Jó, os filhos mortos, foi tudo indo embora. Tudo indo embora. E nenhuma coisa, a Bíblia diz, Jó condenou ao Senhor e nem murmurou contra o Senhor. Isso deixa os invejosos loucos. Porque um invejoso não suporta perder coisas. O amor dele e a decisão dele está em coisas. E quando ele olha um crente que pode estar passando por dificuldades, e ele não abre mão do Senhor, ele não professa nenhuma palavra de condenação contra o Senhor, nem contra ninguém, isso deixa furioso Satanás. E aí, a Bíblia diz que os anjos vieram se apresentar ao Senhor e Satanás veio junto. E Deus fala a mesma coisa, viste o meu servo Jó? Que se manteve íntegro em meio a tudo. E aí o que o diabo faz? Toca nele. Carne por carne, o homem dá sua vida. Toca nele, que ele vai abandonar. E Deus permite. E aí umas chagas, doenças, enfermidades vêm sobre o corpo físico agora de Jó. Sabe por que isso, querido? Porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. O diabo, ele é um invejoso, porque ele tinha essa função de adorar a Deus, de ser imagem e semelhança, mas ele perdeu esse time de Deus. Ele não pode mais fazer isso. Então, quando ele vê alguém fazendo isso, ele fica com inveja. Porque ele olha para você e para mim, por mais fracos que sejamos, por mais pecadores que sejamos nos nossos erros e delitos, nós não abandonamos ao Senhor, nós não somos covardes, porque o invejoso é covarde. Por quê? Porque o invejoso nunca assume uma culpa, a culpa sempre é do outro. Olha a característica de um invejoso, mas nós não. Quando a gente ouve essa palavra e fala, não, realmente, eu não sou bom. Bom é o papai que me perdoa. Eu pequei contra o Senhor. Assim como Davi dizia, eu pequei contra o Senhor. Eu sou digno de morte, mas eu te peço, Senhor, poupe a minha vida. Renova em mim o espírito de justiça. Isso arrebenta com o diabo. Porque o invejoso, ele não reconhece os seus erros. Mas um pecador, ele reconhece os seus erros e sabe que ele é um dependente do Senhor. Note bem isso. Essas falas de Satanás. Porque ele queria, o que o diabo queria? Queria os bens de Jó? Não. Ele queria o caráter de Jó. O diabo, ele quer o nosso caráter, porque o caráter é a nossa essência. O caráter revela aquilo que somos. Então ele fica querendo conquistar o nosso caráter, que é a nossa pessoa. O invejoso, ele é desqualificado a ter o que ele inveja. Escute isso. O invejoso está desqualificado
a possuir o objeto que ele inveja. Ele não tem qualidades. É por isso que ele inveja. Sabe por quê? Porque falta coragem. Ele é preguiçoso. Falta submissão. Falta capacidade. O invejoso quer ter o que você tem, mas não quer ter o esforço que você faz. Ele olha para o crente e vê o crente manso e confunde a mansidão com fraqueza. Olha a mente do invejoso. Rapaz, o invejoso, a fala do invejoso. Rapaz, mas o sujeito falou isso de você, falou isso, falou aquilo outro. Rapaz, você não vai fazer nada não? Você fala assim, não, eu estou fazendo. O que você está fazendo? Eu estou orando por ele. Ah, não. Não, você não pode fazer isso não, rapaz. Você tem que... Rapaz... A mente do invejoso. Ele está desqualificado a ter a mansidão. Sabe por que ele está desqualificado a ser uma pessoa mansa? Porque ele é um invejoso. A plataforma dele é o orgulho, e o orgulho está firmado na egocentricidade, ou seja, o orgulho está firmado em mim mesmo. E a primeira coisa para o Espírito Santo de Deus habitar em mim é eu deixar de ser eu. É a morte do eu. É eu sair do centro e permitir que ele seja o centro. É ter a primícia. Os meninos que chegam aqui 7h pouca da manhã, que chegam aqui 8 horas, eles estão aqui por quê? Para fazer alguma coisa para o pastor? Estão fazendo para o Senhor. É evidente. Isso é evidente, isso é claro. E tem pessoas que vão falar, rapaz, mas você acorda esse horário para ir para a igreja ensaiar? Você é pontual nos seus compromissos? Sim, eu tenho que ser pontual, porque isso não é sobre mim, isso é sobre o Senhor. Isso mostra o amor que eu tenho por Ele, a afeição, o apreço. E isso me gera o quê? Diferença. O invejoso não é diferente. Aliás, ele não suporta a diferença. Porque a palavra santo significa diferente. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. O que a palavra está dizendo? Ela está dizendo assim, seja diferente do mundo. Porque Deus é diferente do mundo, pecador. Todo cristão é diferente um do outro. Só que tem alguns cristãos que estão operando com inveja dentro das igrejas. Escute isso em nome de Jesus. Todo cristão é diferente um do outro. Você não pode olhar para o outro cristão que é diferente de você e ter inveja dele. Agora você pode olhar para ele e admirá-lo. Admirar a fé dele. Como assim, pastor? O que o senhor está dizendo? Eu vou falar para você. Eu vou raliar esse caldo para ficar mais fácil. Eu já disse isso. Pessoas iguais se veem como concorrentes. Aí nasce a inveja. Na comparação, nasce a plataforma do orgulho e da inveja. Qual foi a proposta do diabo para Eva? Certamente serás igual a Deus. Mas isso não é uma comparação? A comparação é a semente do orgulho e da inveja. Subirei ao mais alto monte. Ele se comparou a Deus. E aí nasceu o orgulho e a inveja. Não se compare com ninguém. Você sabe por quê? Tem um tesouro, oh, aleluia, que Deus colocou dentro de você e só você tem. Santos olham um para os outros e falam assim, mas que coisa bela que você tem.
E ele olha e admira, e vê em você uma qualidade que ele precisa de ter na vida dele, mas ele não inveja. É uma admiração, é uma valorização, é um romance. Todo cristão tem que ter um romance um com o outro, e um romance maior com Jesus, porque o romance é apreciação e valorização. Romance não é coisa para invejosos, mas é coisa para santos. Porque santos não vê o outro como um igual, mas vê um outro como essencial ao reino e à sua própria vida. O invejoso, falta coragem, falta submissão, falta capacidade. A inveja é diferente da apreciação e da admiração. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Cafezinho. Pedi um café para me tomar aqui. Tá aqui o copo, tá aqui, ó. Xícara tá ali. Tomar um cafezinho. Tem alguns que estão tomando café, eu vou tomar também. A palavra de Deus em Gálatas 5:25 diz assim: vai na cozinha, pega o café e volta rápido, não some não. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Olha o que você acabou de ler, o que está projetado aí na sua tela aí, ó. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não é sobre, não, hein? Sobre é estar acima, é sob, estar abaixo. É se colocar em uma posição de humildade e permitir que o Espírito Santo de Deus governe sobre você. A inveja, querido, é fruto da carne. A carne, ela é incapaz de produzir justiça de Deus. A carne não produz justiça de Deus. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os atos da nossa carne não te colocarão em uma posição que Deus quer. É isso que eu estou dizendo. A inveja é uma delas. Estamos falando hoje sobre isso. Olha só o que diz em Jeremias 17:9. Olha que canequinha bonitinha. Não sei se a câmera pega aqui. Chegar mais para perto. Olha, fé. Trem bonitinho, né? Bonitinha essa canequinha. Eu não vou falar onde eu comprei, porque eu vou fazer propaganda, né? E não vou ganhar nada. Então eu não vou falar onde eu comprei, não. Brincadeira. Depois eu falo onde eu comprei. Bonitinha a canequinha. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem é capaz de conhecer esse coração e a capacidade de perversidade, de engano e de maldade que esse coração pode produzir? Escute isso. João 6,63, parte A. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada a aproveita. Querido que me escuta nessa manhã, quando o espírito do homem sai do homem, o que acontece? O homem morre. Quando o espírito do homem sai do homem, acontece a morte. A vida do homem, de todo homem, não está na carne. O que sustenta a nossa carne é o nosso espírito. O que gera vida é o nosso espírito. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. A quem que eu preciso submeter a minha vida? A carne
ou ao Espírito? Porque se é o Espírito que garante a vida da carne, a quem que eu devo me submeter? Porque se a carne perece e eu me submeto à carne, eu pereço junto. Mas se eu me submeto ao Espírito, que é a vida, eu não pereço. É o que está definido, depois você lê em 1 Coríntios 2:11, dá uma lida no capítulo 2, que você vai talvez, se teve alguma dúvida, vai ficar mais claro a você. Mateus 26:41, parte A, diz assim: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela nunca vai estar pronta para as coisas do Senhor. Ela não estará pronta. Mas o espírito de vida que Deus colocou dentro de você é o que vai fazer você absorver essa palavra. Porque esse culto, ele é espiritual. Esse culto não é carnal. Eu não estou falando nenhuma palavra aqui de autoajuda. Eu não estou falando aqui de filosofias humanas. Homens naturais, homens carnais, eles querem se alimentar disso. Mas nós pregamos a palavra de Deus para alimentar o nosso espírito. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Quem é que conhece o homem a não ser do seu espírito? O espírito do homem é quem conhece o homem, é o que está escrito nesse texto que eu disse a vocês de 1 Coríntios 2. O seu espírito conhece você. E o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. E o seu espírito conhece a sua mente. E esse espírito, que é o fôlego de vida que Deus pôs dentro de você, é ele que dá a vida ao seu corpo. Por que então que eu não me submeto a esse espírito? A carne nunca estará pronta para as coisas de Deus, mas o seu espírito e o meu espírito, eles estão prontos para as coisas do Senhor. O pecado rompeu a conversa entre o espírito e a alma. Eu vou repetir. O pecado, ele rompeu a conversa entre o nosso espírito e a nossa alma. Hebreus. E esse rompimento, querido, ele inaugurou a plataforma onde opera o pecado, que é a plataforma do orgulho. O orgulho, a inveja. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Querido que me escuta, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos fala tem vida, e tudo que tem vida requer manutenção e cuidado. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Porque aqueles que estão mortos no Senhor já estão em descanso. Por que Deus lá no Antigo Testamento, quando ele se apresenta a alguns personagens, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Por que ele fala isso? Preste atenção nisso. Ele não estava falando de homens sepultados, mas ele estava falando ali de pessoas que estavam com ele. Você não vai ver ele falando, eu sou de pessoas que agiram de maneira equivocada e cheias de pecado e foram para a condenação. Você não vai ver ele falando assim, eu sou Deus desses. Por quê? Porque aqueles que estavam condenados não estavam com ele.
Mas ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ele estava falando ali de alguém que estava consigo. Entende isso? Eles estão aqui comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O invejoso, ele fica amarrado no passado, fica amarrado a coisas. Tudo que é vivo muda, mas o invejoso não muda. O sábio está em constante mudança. Em constante mudança. Por quê? Porque ele se nutre com as coisas de Deus. E isso faz com que ele caminhe em novidade de vida. Novidade de vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela não é morta. O invejoso é morto, mas o sábio é vivo. Viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Escute isso. Penetra a divisão da alma e do espírito. O que essa palavra faz com você e comigo? O pecado, quando entrou, o que ele fez? Ele gerou uma divisão entre esse espírito que habita em nós, que é o fôlego de vida que Deus colocou em você. O pecado fez com que gerasse um abismo entre esse espírito e entre a nossa alma, aonde a comunicação entre o nosso espírito e a nossa alma foi rompido. O pecado rompeu essa comunicação, ou seja, quem governava era a carne. A carne passou a dominar a nossa alma e a alma fazer as coisas que a carne quer. Prostituição, devassidão, pornografia, vícios, assassinatos. O que o pedófilo quer fazer? Faça aquilo que você quer. Você merece ser feliz. Faça aquilo que te dá prazer. Qual é o prazer do ladrão? Qual é o prazer do assassino? Qual é o prazer do pedófilo? Qual é o prazer do mentiroso? Qual é o prazer do pornográfico? Faça aquilo que te dá prazer. Essa é uma vida de pecado. Mas vem a palavra de Deus, conhecida como Jesus Cristo de Nazaré, a palavra viva. E ela entrou ela entrou entre esse abismo que existia entre o seu e o meu espírito e a nossa alma, e ele fez agora uma ponte para colocar o seu espírito de volta no comando da sua vida, da sua alma. Para que você não seja um invejoso, mas para que você seja o que Deus projetou e planejou para você ser. Para você colocar o seu tesouro para fora, o seu bom tesouro. E o seu bom tesouro, ele tem nome, é Jesus. Não é nada sobre você, é tudo sobre ele. No dia que você descobrir isso, você vai ser quem foi criado para ser. Você será aquilo que Deus planejou para você. Jesus sabia quem era, por isso que realizou todas aquelas coisas. Sabe por que você inveja e não realiza? Porque você não sabe quem é. Jesus sabia quem era e quem é. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Não fazemos o que a nossa carne pede, fazemos o que o Espírito pede. Ah, pastor, mas eu não posso ir no churrasco?
Pode. Ah, pastor, eu não posso ir na praia? Pode. Ah, pastor, eu não posso comprar o meu carro? Pode. Ah, pastor, eu não posso comprar uma casa? Pode. Mas isso não é o seu bem maior. Porque essas coisas não te levam ao céu. Todas essas coisas são coisas de conforto. Cuidado com o conforto. O conforto anula o esforço. O conforto pode te deixar vulnerável, exposto. Cuidado. Permita que a palavra coloque o seu espírito no controle da sua alma. Uma pessoa que não busca a Deus na palavra, ele pode se tornar uma pessoa extremamente invejosa estando em igreja. Porque se lê a Bíblia para falar que você leu, rapaz, eu fui num curso, eu participei de um curso, eu não vou dizer nem o curso nem a igreja, porque a culpa não é da igreja nem do curso. Em Minas Gerais, um curso de teologia, que certa feita em uma discussão teológica dentro do curso, o rapaz disse assim, ah, não, isso está errado porque eu já li a Bíblia de capa a capa umas 5 vezes. Eu falei, nossa, Deus do céu, orgulhoso, presunçoso, leu e não descobriu ainda, e não aprendeu. Eu não estou falando que você não precisa de ler a Bíblia de capa a capa. Agora, se for para ler a Bíblia de capa a capa e se tornar um arrogante, deixa eu te falar, fique no primeiro versículo. Fique no primeiro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Garra aqui. No princípio. Princípio é primícia. Primeiro. Porque dele, por ele, para são todas as coisas. Nada foi feito sem ele. Tudo foi feito a partir dele. De quem está falando aqui? Cristo. Jesus. É uma revelação. Leia um versículo e não saia dele até você ter a revelação. Isso é melhor do que ler toda a Bíblia. Eu não estou falando que você não tenha que ler. Por favor, me entenda. Agora, não adianta ler e não aplicar, entender e praticar. Isso é sabedoria. Ler, entender e praticar é a sabedoria. A sabedoria acontece quando você pratica. Permita que a palavra coloque o seu espírito no controle da sua alma. Nós reproduzimos aquilo que adoramos. O invejoso, ele está reproduzindo aquilo que adora, que é a inveja. Satanás mostrou quem ele adorava. Porque o invejoso, ele adora a quem? A si mesmo. O invejoso adora a quem? A ele mesmo. A inveja é a adoração de mim mesmo. É a minha carne no governo. A inveja é o empecilho de celebrar com o outro. O invejoso não consegue celebrar com o irmão. Ele não consegue. Ele não faz uma festa. Ele não celebra. Ele se ofende com a alegria do outro. E ele se sente diminuído. Será que tem acontecido isso? Se for para contar desgraça, as pessoas conseguem ficar uma próxima à outra 2 horas, sem piscar os olhos. Sente perto de alguém, faça um teste. Sente perto de alguém quando você cumprimentar e comece a falar das conquistas que Deus te deu. Não somente das materiais, mas do que você tem aprendido na Bíblia, na palavra, das revelações da palavra de Deus. Fale das conquistas. A pessoa não vai conseguir ficar 5 minutos perto de você. Vai dar dor de barriga, vai querer sair de perto de você, porque as pessoas não estão sendo preparadas para celebrar com a outra. Estão sendo preparadas para serem reféns emocionais e invejosas.
mas elas não estão sendo preparadas para ter vitórias em Deus. Nós, a igreja do Senhor, nós celebramos a vitória do nosso irmão. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Sim, filho, o que aconteceu? Rapaz, Deus fez isso por mim, Deus fez aquilo por mim. Sim, filho, o que nós temos que fazer? Vamos fazer um culto de gratidão. Que dia que nós vamos fazer um culto de gratidão? Ou ele vai testemunhar para você: rapaz, você não sabe o que Deus me fez. Deus tem feito isso, Deus tem... Sim, nossa irmã, o que nós temos que fazer, irmã? Não, vamos subir no monte, vamos orar ao Senhor agradecendo. Que coisa linda que Deus está fazendo. Essa é a atitude. A inveja é um empecilho de celebrar com o outro. Temos que quebrar isso dentro da igreja, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Celebre com o outro. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias agora, e quanto o diabo tem cegado as pessoas e o entendimento das pessoas, e tem tornado as pessoas invejosas, reféns emocionais de outra. Porque uma pessoa, quando ela é invejosa, ela fica refém emocional da outra. Então cuidado até quando você contar as suas vitórias, viu? Não conte a qualquer um, não. Você pode fazer mal a alguém. Escute isso. Você pode fazer com que essa pessoa fique colada a você, te invejando. Cuidado com quem você conta as coisas. Você pode estar estragando uma pessoa ou mantendo ela no pecado. Cuidado. Tem pessoas que não estão preparadas para a sua alegria. Estranho isso, não? Os fariseus não estavam preparados para a alegria andando na terra. Cuidado. Romanos 12:15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorem e chorai com os que choram. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram. Isso é para quem é sábio, não o invejoso. O invejoso não consegue se alegrar. Mas nós nos alegramos com a vitória de uns dos outros. As pessoas chegam perto da gente para contar, e a gente se alegra, a gente quer cultuar o Senhor, agradecer ao Senhor. Que dia que nós vamos cultuar? Nós precisamos de cultuar, nós precisamos de celebrar, nós precisamos de cantar. Celebre com seu irmão. Só que com o invejoso, ele fala as coisas com o outro. Você sabe quando ele fala para se autopromover, para diminuir o outro, não para celebrar. Porque o invejoso, ele não sabe, ele não tem sabedoria de Deus para dizer as coisas. Mas o que ele diz para envaidecimento próprio. E não para se alegrar com o outro e falar com o outro: celebre comigo. Olha o que o nosso Deus fez comigo. Do jeito que ele fez comigo, ele faz com você. Não, o invejoso não. Eu tenho e você não tem. Porque você não tem capacidade. Não era assim que os fariseus faziam? Quando Cristo veio, a maioria daqueles pobres, eles olhavam dentro ali de Israel, eles olhavam para os bens que as pessoas tinham. Os pobres de espírito que estavam ali, os mais pobrezinhos, que não geravam nada, eles olhavam para o poder aquisitivo das pessoas e queriam ser iguais àquelas pessoas dentro de Israel. Porque eles entendiam que a alegria e a felicidade estavam nos bens. E vem Jesus e desfaz tudo aquilo que estava na mente daquelas pessoas. As pessoas que têm a capacidade de ouvir são as mais admiradas. As pessoas que têm a capacidade de ouvir e não expor as outras pessoas são pessoas respeitadas. As pessoas que têm a capacidade de ouvir e consolar estão contentes em Jesus.
Provérbios 14:30 diz assim: o contentamento dá saúde ao corpo. Provérbios 14:30. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Eu não sei se você sabe, mas os nossos ossos, eles são responsáveis pela renovação e geração de sangue dentro do nosso corpo. Os nossos ossos são responsáveis por gerar sangue. Preste atenção nisso. O sangue é a vida do corpo. Faz com que haja a manutenção dessa vida. O espírito é a força, mas o sangue circulando no corpo, ele garante nutrientes, ele leva os nutrientes, ele faz a comunicação entre os órgãos. O sangue entra tudo pela corrente sanguínea. A comunicação é tudo ali. Mas quem é responsável por esse sangue? Os ossos. Escute isso. A inveja é como o câncer nos ossos. Eu deixo o resto para você pensar aí, para o Espírito Santo revelar a sua mente. O que é um câncer nos ossos? O que faz se os ossos produzem esse sangue? Cuidado com quem não celebra com você. Você pode estar gerando um refém emocional. 1 Timóteo 6, 8, 10. 1 Timóteo 6, 8 a 10. Diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Escute isso. A inveja, cobiça, ganância é se traspassar com dores. O amor ao dinheiro. O dinheiro no mundo responde a todas as coisas que estão no mundo, mas o nosso Deus não responde a todas as coisas. Ele só responde aquilo que se alinha à voz dele. Aí ele responde. Se você não alinhar a voz de Deus, ele não te responde, mas o dinheiro te responde. Invejosos são cobiçosos, que trabalham nessa linha da raiz daquilo que o dinheiro pode dar. O invejoso não entrou no reino, ele quer acessar o reino pela porta dos fundos. E deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus não tem porta dos fundos, o reino de Deus só tem uma porta. Ela não tem porta dos fundos, é só uma porta. E ela é Jesus. Se você quer as coisas, busque o reino. Quer as coisas? Busque o reino. Isso está definido em Mateus 6. Mateus 6 nos ensina sobre isso. Você pode ter as coisas, querido, não tem problema. Porque Deus tem a capacidade de te tornar próspero. Prosperidade, aquilo que você toca multiplica. Ele pode te tornar uma pessoa próspera. Mas antes de tudo é o reino. No reino de Deus, as coisas são acrescentadas pelo rei. Roupa, comida, casa, tudo isso é acrescentado. Você busca o reino e a justiça. Porque a justiça é a plataforma, é o lugar que eu preciso de estar. Eu busco pelo reino. Aqui é o reino, é aonde eu tenho que estar nesse reino.
Me fala o lugar que eu vou estar. E Deus vai te colocar num lugar. Está no lugar e está no reino, tem coisas que você não precisa nem de orar, porque está no reino. O rei vai te conceder. Todas as coisas são acrescentadas. Você não ora pedindo comida. Comida você agradece à mesa, aleluia. É por isso que quando você senta na mesa para comer, para jantar, para fazer qualquer coisa relativa à comida, você não fala, Senhor, manda comida para mim. Porque eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque comida a gente agradece. Ele já falou que vai nos dar. No reino de Deus, as coisas são acrescentadas, é o que Jesus diz em Mateus 6. Por que vocês estão ansiosos com o excesso de futuro? Vocês estão gerando excesso de futuro e não tem nada no presente. O presente sou eu na vida de vocês. É isso que Jesus está falando. Queira a mim, o meu governo. Se vocês quiserem a mim e o meu governo, vocês vão ter. Todas essas coisas são acrescentadas à vida de vocês. Vocês não têm que fazer força. Sem o reino, você poderá até ter as coisas, porém essas coisas se tornarão em ruína, destruição e dor. Porque elas vão substituir o reino e a justiça. O invejoso está sempre insatisfeito, em guerra, murmurando, cobiçando, invejando. Tem pessoas extremamente ricas, muito ricas, tão ricas que só têm dinheiro e bens. E o coração delas está nisso. Estão sempre como? Em guerra. Em guerra pelo dinheiro, em guerra pelo que tem, em guerra com medo de perder, inseguras por aquilo. E Deus criou o homem para isso? É lógico que não. Nunca estão satisfeitas com o que tem, porque tem alguma coisa, olha para o outro, não, o outro tem isso, eu tenho que ter aquilo também. Quem disse? Quem disse? A nossa alegria está no Senhor. Se você não tem contentamento do que tem, você é um invejoso. Tiago 4, 1, 3. Olha só o que está escrito. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Às vezes a minha tradução é um pouco diferente da que o Nelson joga na tela de vocês. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, nada tendes. Matais, e sois invejosos. Matar. A inveja é uma forma de separação. Ela entra e faz uma divisão. Ela gera divisão. Todo invejoso gera facção. Rapaz, você tem muito mais qualidade do que o outro. Por que o outro está fazendo isso e você não está ainda? Fez comparação. A comparação é a plataforma do orgulho. Invejoso gera morte. Se você olhar para Satanás, véio, matais e sois invejosos. Lembra de Caim e Abel, querido? O que levou à morte de Abel? Inveja. Inveja. O que Abel faz ali, no primeiro retorno que você vai ver da Bíblia, ao culto ao Senhor, depois do pecado de Adão, Abel prepara a primícia. E ele apresenta ali um sacrifício ao Senhor que tinha um preço de sangue. Ali era símbolo já de Jesus. Uma tipificação. Porque pecado, presta atenção, querido, pecado é crime. Tem muitos que ainda não entenderam isso. Mas eu estou te dizendo, o pecado é um crime e precisa de ser punido. Pecado é crime. E o pecado é judicial. E vai ser punido.
Só tem uma forma de você sair dessa condenação eterna: se agarrando em Jesus. Se você não quer ser um condenado eterno, se agarre ao Senhor. De onde vem? Matais, sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tudo aquilo que Jesus recebeu para si, ele compartilhou com os outros. A primeira característica que eu noto de um cristão é ser generoso. É a generosidade, a capacidade e o poder de dar. Se torna uma pessoa poderosa aquele que tem a capacidade de dar. Isso é simplesmente amor. Amor, qual é o poder do amor? O poder do amor é a capacidade de dar. Deus, Ele é o próprio amor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele se deu por nós primeiro. Depois Ele criou a mulher, criou o homem, criou a mulher. Falou assim: você vai ter que se dar por ela, ela vai ter que se dar por você. Isso é prova de amor. O invejoso não consegue fazer isso, porque ele quer reter. O invejoso ele é um retentor, ele é um... Aqui trem que segura água. Esqueci o nome. Represa. Ele é uma represa. As coisas chegam nele e param nele. Dá uma olhada como é que está a sua casa. Tanta coisa que tem parada aí que você pode dar para as pessoas, para elas aproveitarem, para elas usarem. Não seja um retentor. Eu preciso disso, tem 10 anos que você não usa. Dá para alguém usar, se beneficiar. Não seja uma represa. Semana que vem nós continuamos a nossa fala. O invejoso, ele gera uma morte. O invejoso, ele gera separação. O invejoso, ele gera uma facção. O invejoso é um feiticeiro. Pronto, falei. O que a Bíblia diz sobre a feitiçaria? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre a feitiçaria? É o nosso tema da semana que vem. Muito obrigado por você ter participado desse momento. O nosso culto não termina aqui, não termina agora, né? Levantamos a nossa mão ao Senhor e iniciamos o nosso culto, que não tem dia e nem hora para acabar. À noite, às 18 horas, estamos todos juntos e convocados para estarmos na live, né, no culto online, da Ibrejetibá Oficial em Santa Maria, com o pastor Evandro Menezes. Logo às 18 horas, eu quero todo mundo lá, hein? Não esqueça disso. Vamos todos juntos agradecer ao Senhor e celebrar ao Senhor pela vitória. Agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem nos dado, né? Isso é muito bom. Coloque a mão sobre o teu coração aí onde você está. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai, Deus, queremos orar o que está na Tua palavra, quando Davi diz: vê se há em mim algum caminho mau. Deus, só o Senhor, Pai. Só o Senhor para nos revelar e nos mostrar todas as coisas. Não queremos ser invejosos, nem cobiçosos, nem murmuradores. Nós queremos celebrar o que o Senhor tem feito por nós. Muitas coisas o Senhor tem feito, das quais nós nem sabemos ainda, Senhor, mas o Senhor já está trabalhando, porque o Senhor trabalha até agora. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu trabalho. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo seu trabalho. Muito obrigado, Deus soberano, pelo seu trabalho. Deus querido, vê se há em mim e me revele através do teu Espírito atitudes de inveja,
de falta de celebrar o Senhor, celebrar as conquistas pessoais, as conquistas dos meus irmãos. Senhor, não deixa que eu seja um invejoso, um presunçoso, mas que eu possa celebrar com aqueles que celebram e chorar com aqueles que choram. Que o Senhor seja manifesto na minha vida e que eu me torne um perfeito adorador no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com seus relacionamentos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Até às 18. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso, instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção, lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.